Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por isso. Guardando a carreira, guardando a fé, mantendo a carreira, combatendo o bom combate. Glória a Deus, é isso aí mesmo. É isso que nos fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão sobre o texto de Provérbios 4, 23. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Bom, convém, só mencionar aqui que coração não é esse órgão que mantém todo o fluxo de sangue constantemente pelo corpo inteiro para que tenhamos vida. Coração aqui é a essência do ser humano. E a palavra está trazendo uma advertência, que é preciso que o homem guarde o coração dele. Ou seja, isso é algo muito importante, porque isso pode definir aonde esse homem, essa mulher, esse jovem vai desfrutar da sua vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É importante fazer uma pergunta, Se a palavra do Senhor está dizendo para guardar o coração, aí surge uma questão: guardar de quê? Porque é importante eu guardar a essência do meu ser de alguma coisa. Guardar de quê? É isso que vamos procurar responder biblicamente. E eu já vou dizer para você, algo que mais atravanca o progresso do homem, o homem, a essência do homem, é a ignorância. Ela é que contribui de uma maneira tão terrível para que a pessoa não se desperte para a realidade daquilo que Deus tem preparado para ele. Por exemplo, socialmente falando, o homem, ele pensa que ele é vítima das circunstâncias. E a partir do momento que ele pensa que ele é vítima das circunstâncias como, por exemplo, infelicidade, miséria, medo, essas coisas aí que diz respeito, de uma maneira tão intensa na vida do homem. E ele pensa que ele conseguindo controlar isso aí, ele resolve o problema. Então, socialmente falando, é isso, ele pensa nisso. Ele age, ele trabalha nesse aspecto. Agora a palavra do Senhor está dizendo: guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Fontes, está no plural, fontes de vida. Então, logo a Bíblia tem um enfoque bíblico, um enfoque divino nessa circunstância. Tanto é que é exatamente da palavra de Deus que está procedendo, essa orientação, essa maneira de chamar a atenção do homem, dizendo: guarda o teu coração, porque dele pode proceder fontes de vida. Então, biblicamente, ainda que o homem não admita, biblicamente ele é um ser rebelde contra Deus. Quando a palavra do Senhor está dizendo para guardar o seu coração, porque dele procede fontes de vida, Deus está chamando esse homem a uma realidade, que sem Deus, sem a presença de Deus, ele é um rebelde. E a ira de Deus permanece sobre ele. E a palavra do Senhor chama, por mais intelectual, mais, entre aspas, brilhante do ponto de vista da sociedade que uma pessoa possa ser, se ele não tem Deus, Deus o chama de cego. Deus o chama de nu. Deus o chama de pobre, de miserável. Por quê? Porque o homem que não tem a graça de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui em 1 Timóteo 2,4, nós observamos já o primeiro texto trazendo essa realidade. Então aqui em 1 Timóteo 2, do capítulo 2 até
ou melhor, do 3 até o 4, diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Veja que o homem precisa de um Salvador. E no 4 diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem não tem o conhecimento da verdade está sobre a ira de Deus, porque Deus ele está oferecendo essa verdade. E se o homem recusa, ele é ignorante. E ele sendo ignorante, ele vive uma vida socialmente correndo atrás, né, de situações para resolver problemas que ele possa encontrar. Por isso que Deus vive chamando o homem à reconciliação. Obviamente aqueles que não se reconciliaram com Deus, né? Aqui em 2 Coríntios, do versículo 2 Coríntios 5, do 17 em diante, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lembre que o texto de Provérbios está dizendo: se tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Dele procede a salvação. E aqui está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Essa é a proposta. Guardar o coração é reconciliar-se com Deus, é se entregar ao Senhor. Não ficar correndo atrás de situações que vão apenas criar um paliativo dentro daquilo que nós achamos que é o nosso problema. A salvação é muito maior. Então, Deus ele está fazendo uma proposta aqui, né? Guardar o coração de quê? Da ignorância. A partir do momento que o homem se entrega ao Senhor, ele deixa de ser um homem que está debaixo da ignorância, ele deixa de ser um homem que está debaixo da ira de Deus, pobre, cego, nu e miserável. Então talvez você fique, né, indagando a respeito dessa palavra, mas veja que é contundente, é profunda. Deus está fazendo um apelo para você. Se isso ainda não aconteceu na tua vida, Ele está dizendo: guarda o teu coração. E aí você se indaga: guardar de quê? Da ignorância. E como a gente trata a ignorância? Se entregando ao Senhor. São vários os textos na palavra em que fala que o homem permanece sobre a ira de Deus enquanto ele não se reconcilia com Deus. E aqui esse texto termina dizendo, né, que reconcilieis com Deus. Então essa é uma palavra que eu quero deixar para você meditar no dia de hoje. Quem sabe você já, né, resolveu sua situação com Deus, tá, né? Glória a Deus, tem o seu nome lá no livro da vida. Porque antes de irmos para o céu, o nosso nome precisa estar lá, né? E também o nosso coração precisa estar lá no céu. Nós não vamos para lá assim sem mais nem menos, não. Há todo um protocolo divino a ser obedecido. É assim que funciona com Deus. Deus ele é extremamente inteligente, extremamente organizado, extremamente cheio de planejamento. Deus ele tem um planejamento para tudo. Ele tem um planejamento para a minha vida, Ele tem um planejamento para a sua vida. Então, glória a Deus por isso, por você estar ouvindo essa mensagem, essa meditação. E se você conhece alguém, né, que certamente ainda não entregou sua vida ao Senhor, esse é o apelo que eu faço. Quem sabe você possa pegar esse texto de Provérbios e ministrar a vida dele, dizendo: olha,
Aqui está dizendo que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E não está falando de um órgão, como nós já mencionamos. Amém? Fique na paz, continue firme no Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando a sua pessoa. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Glória a Deus.